Vamos esperando aqui, Aline. Então, hoje a gente vai falar, não sei se vocês viram, mas eu postei tanto aqui no perfil do Amar de Maria, quanto no perfil do Cipité, a gente postou um quadro, né? Popularmente as pessoas chamam quadro de incentivo, quadro de bom comportamento, mas o nome também pode ser chamado de quadro de reforço, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e a gente convidou a psicóloga que trabalhou com a gente, que também a Patrícia falando químico, que também trabalhou com a gente lá no SPTEC, que ajudou a construir, que junto com a Andrea foi quem foi peça fundamental, né, pro serviço. E sobre economia de fichas também, né? Deixa eu ver se... Vamos ver se agora entra direito. Tá conectando com a Aline. Olha aí ela. Tudo bem? Tava falando, tudo bem, tava falando de você, contando que você, junto com a Andrea, foi quem ali começou o Cipiteia, né? Então a gente Isso. convidamos você para falar um pouquinho sobre isso, sobre o quadro de incentivos, de reforço, e você que é uma pessoa que é super importante para o nosso serviço, muitas mães com saudades, dá para matar agora um pouquinho da saudade. Né? É um prazer estar aqui falando com vocês, né? Saudades também de vocês, das mães, das famílias, né? E estou super feliz. Vamos Que começar? bom, vamos sim, porque tem bastante coisa para a gente falar. Então, Né? a gente vai começar um pouquinho, né, Aline, falando primeiramente o que são reforçadores. Se a gente vai fazer um quadro de incentivo, um quadro de reforço, a gente precisa entender o que é reforço, né? Sim, né? Vamos lembrar, né? Bem que a gente já falou bastante, né? Quando eu estava aí, vocês falam sobre o que é o reforço, né? E então vamos lembrar que tem que entender esse conceito para poder entender o conceito depois de economia de fichas, quadro de incentivo. Então, um reforço para análise do comportamento é o que aumenta a probabilidade do comportamento acontecer no futuro. Então, por exemplo, a gente dava o exemplo do bom dia, né? Então, se eu passo pela Amanda, dou bom dia e a Amanda me dá bom dia, no segundo dia eu passo pela Amanda, dou bom dia e ela me dá bom dia, no terceiro dia a probabilidade de eu dar bom dia para Amanda aumenta, porque Uhum. ela reforçou o meu comportamento de dar bom dia, de cumprimentar. E o contrário também é verdadeiro, né? Se eu passo pela Amanda e ela não responde meu cumprimento, não responde meu bom dia, no segundo dia também não, no terceiro dia a probabilidade de eu dar bom dia cai, diminui, né? Então, Então, é reforço é importante a aquilo que a gente gente entender. faz que aumenta a probabilidade de um comportamento acontecer, seja esse comportamento E bom ou ruim. isso, ele vai aumentar a probabilidade, ele vai funcionar, né? Então, quando o comportamento for reforçado, é porque o meu comportamento funcionou. Então, a probabilidade de eu fazer esse comportamento no futuro aumenta, porque funcionou para mim, né? Então, funcionou, eu dar bom dia, então eu vou continuar dando bom dia para Amanda, né? E no caso das crianças com autismo, é importante a gente entender, porque a gente usa muito na intervenção o reforço, a gente fala muito de reforço, né? Então, sei lá, se as famílias estiverem assistindo, tiver alguma dúvida, fala que a gente volta e explica de novo, tenta explicar de outras formas. Às vezes a gente, conversando aqui, a gente não consegue ler as perguntas e responder. Então aí eu peço para sempre para André e para a Paty, elas vão ajudando e qualquer coisa elas Ah, sinalizam que para a gente ótimo. voltar. Porque também às vezes não dá para a Ah, gente que ficar maravilha, falando. Elas fazem esse né? trabalho de responder das perguntas. Mas, Aline, Com e certeza. quais tipos de reforço tem, assim, basicamente só para a gente entender, né, como que eu posso reforçar, quais são os tipos de reforço? Né? Então, eu vou falar assim, tem o reforço natural, então é o comportamento que eu faço, e própria ação, a própria resposta é reforçadora. Então, eu volto a fazer porque o reforço está intrínseco, está dentro daquela ação. Então, por exemplo, eu gosto de ler. Então, eu leio o livro e, para mim, isso é reforçador. Então, eu não preciso de nada
externo. O simples fato de ler é reforçador para mim. Ou, por exemplo, eu gosto de ouvir música. Então, o comportamento de ouvir música é reforçador, porque é um reforço natural que a gente fala, Da própria que está atividade. dentro da ação, está dentro da atividade. Tem, no caso, o reforçador arbitrário, que a gente usa muito nas intervenções com as crianças, vocês usam, ensinam as mães a usarem, que é o reforço que não tá relacionado à ação. Então, por exemplo, a gente pede o contato visual para a criança e, como reforço aquele comportamento, a gente entrega o tablet, ou o celular, ou o Aham. brinquedo. Então, são coisas externas que não estão relacionadas direto à ação. Né? Então, o comportamento, por exemplo, de olhar, não teria muito a ver com o acesso ao tablet, mas a gente acaba pareando. Então E aí tem o reforçador ele acaba sendo um reforço, algo a mais que eu insiro na e como forma de recompensa. é um reforçador arbitrário, né? E no Uhum. caso das fichas, né? A gente vai falar de economia de ficha. A ficha é um reforçador condicionado generalizado, que é o dinheiro, por exemplo. Então, eu trabalho, eu ganho dinheiro e eu troco depois o dinheiro para coisas reforçadoras para mim. Então, eu troco por alimento, sei lá, objetos, coisas que para mim são reforçadoras. Então, eu uso o dinheiro. E no caso da ficha, ele vai seguir esse princípio, né? Para trocar por coisas reforçadoras. Então, a ficha acaba sendo um reforçador condicionado generalizado. Certo. Então, vamos agora entrar no assunto mesmo. O que são o quadro de reforço, incentivo e a economia de fichas? Ela é esse reforço, né, condicionado generalizado. E que mais, assim, a gente poderia explicar para as mães para que ele funciona, né? Para que serve? Sim, né? É bom a gente lembrar que para criança com autismo, né? Muitas vezes o reforço natural, o reforço social, que são os elogios, as aprovações do outro, né? Elas não têm acabam não tendo muito efeito. Então, principalmente na criança pequenininha, as mães às vezes falavam: ah, mas eu dou uma bronca porque ele fez um comportamento inadequado e é como se eu não tivesse falado nada. Ou eu dou parabéns e é como se eu não tivesse falado nada. Então, muitas vezes, essa consequência social para a pessoa com autismo não tem tanto efeito. Então, a gente precisa ensiná-los, né? É claro que a gente precisa, quando a gente pensa, vou usar uma ficha, né? A gente vai parear com o reforço social. Então, é importante pensar aí nisso, né? Que a gente vai usar a questão das fichas, né? Para fazer esse reforço, né? Do comportamento adequado da criança. E sempre no início de todos os treinos, né? Do ensino, a gente precisa ter aquele reforço contínuo. Então, toda vez que a criança faz, a gente entrega o reforçador, né, um objeto, um brinquedo, né, e junto com a aprovação, né, o elogio, e depois que a criança atinge critérios de aprendizagem daquele comportamento, a gente passa a ampliar, né? Não vão ser todas as respostas que serão reforçadas, né? Para que a gente E consiga também a gente garantir precisa. a aprendizagem. Então a gente Pode precisa falar. então começar com um reforço, quer dizer, ensinando a criança essa questão do reforço alternativo, né? Que é aquele que você aumenta E na ação, para depois você ir para um reforço contínuo generalizado. Você não pode começar já E com um quadro de incentivos. né? É isso que eu ia falar. Antes também de você começar com o quadro de incentivos, a economia de fichas, você precisa ensinar a criança o efeito reforçador da ficha, né? Então não adianta você colocar um monte de fichas, depois você coloca, tem ainda aquele que eu fiz, as Tem, do fichinhas, depois coraçãozinho. põe as fotos para eles verem, né? Para ficar mais fácil de Aham. visualizar. Então não adianta você colocar, ele tem que ganhar 10 fichas, né? Fazer 10 ações, 10 comportamentos, para só no final das 10 ele ter acesso àquele reforçador, né? Se ele ainda não sabe
o sentido daquela ficha. Então, a princípio, você vai ter que começar a ensiná-lo, né, para que serve. Então, é parear o estímulo reforçador com a ficha, estímulo reforçador com a ficha, estímulo reforçador com a ficha, e fazendo com outros estímulos reforçadores, né? E é importante a avaliação de preferências, né, que vocês fazem, né, quando pede para as mães fazer, né, a listinha, levar, né, porque precisa saber, às vezes um só não é suficiente, tem que testar outros, né? E não adianta. Então, a primeira coisa, a gente precisa saber o que é reforçador para o meu filho. Então, eu descobrindo o que são, né? Não uma coisa, mas o que são o que o meu filho gosta, quais são as coisas reforçadoras para ele. A primeira coisa que eu tenho que saber antes de construir, né? Talvez pensar em construir um quadro. Depois é ensinar ele essa questão do reforço para o ensino. Então, ele faz algo que eu peço, eu dou esse reforço alternativo, mais o reforço social sempre, né? Isso. Quando a gente fala, a gente precisa saber quais são os reforçadores da criança, né? Quais são os interesses dela, né? Então, né, quando vocês pedem, faz a listinha, escreve o que ele gosta, de brinquedo, de objeto, de alimento, né? E traz pra gente, pra testar, porque não adianta só falar, isso aqui é reforçador. E na hora que eu dou como consequência para a ação da criança, se não aumentar a probabilidade desse comportamento acontecer no futuro, não está sendo reforçador. Então, não pode vir assim, do senso comum, isso é reforçador. Não, tem que ser testado, né? Tem que ver se está realmente aumentando a probabilidade do comportamento acontecer. E tem uma outra coisa que a gente fala, né? Que não adianta, né? Ele gosta muito, por exemplo, sei lá, um brinquedo X. Não adianta esse brinquedo X ficar disponível o tempo todo. Por quê? Senão, na hora que você vai fazer a atividade, o treino com a criança, ele já vai estar saciado, né? Então, só colocando um exemplo, eu gosto muito de chocolate. Eu amo chocolate. Mas, sei lá, é Páscoa, eu comi, almocei, eu comi um monte de coisa, né? Aí quando me dão um chocolate, né? Pode ser que aquilo eu gosto muito, mas pode ser que eu não me comporte para comer o chocolate, né? Então tem que ter esse manejo desses itens reforçadores, desses objetos, principalmente nas condições de ensino, né? Então fazer uma lista, talvez guardar alguns, não deixar tão disponível, senão pode ser que aquele item, né, durante o ensino, o treino, não tenha tanto efeito. Fui clara? Então, o quadro de... Foi. Depois as mães vão falando se foi, mas para mim foi. O que são o quadro de incentivo de reforço? Então, essa economia de fichas é isso. Quando você vai trabalhar com a criança, não a entrega imediata do reforçador, né? Você vai pedir para ela diversas ações, uma sequência de ações, pode ser por dia, pode ser no mesmo dia, para só depois a criança receber o que é reforçador para ela. Seria então isso? Isso. A economia de fichas, então, é derivada lá do sistema monetário, então, do dinheiro, né? Então, eu trabalho para receber o dinheiro, para depois trocar por itens reforçadores. Então, ele é derivado disso, só que no caso a criança vai trabalhar, vai se comportar, vai emitir algumas ações para receber as fichas, né? E ele é muito usado para ensino e manutenção de comportamento. Então, a gente vai entregar a ficha contingentemente, então, em seguida, logo, quando a criança emitir o comportamento que nós planejamos e esperamos que ela emita, né? Que ela faça. Ela fez, a gente recebe, ela vai acumular um número determinado de fichas para, no final, ter acesso ao item reforçador, ou que ela, né, que foi avaliado dela, né? A economia então ela serve então para ensino de comportamentos. Isso, para ensino e manutenção. Então, quando você quer ensinar um comportamento e para você fazer a manutenção, que esse comportamento se mantenha, né? Lógico, comportamentos desejáveis, né? O que você quer ensinar para a criança, o que ela precisa, né, aprender, né?
Ela facilita também a manutenção, né? Como eu já falei, através da ficha, a gente entrega a ficha junto com o reforçador natural, porque a gente quer que o final disso tudo, que ela não seja dependente disso e que ela se comporte de acordo com o reforço natural dos comportamentos que são exigidos dela, né? Ele garante também um pouco de previsibilidade. Então, quando tem... depois você põe a fotinha, né? Então, tem um local, tá bem claro, bem concreto para a criança o que ela precisa fazer. Né? Então, por exemplo, ela tem que fazer para ganhar a ficha, colar aqui para ter acesso. Então, isso garante a previsibilidade, né? Vai evitar dela ter comportamento inadequado para ter acesso ao item, né? Então, às vezes a criança que é muito ansiosa, que quer pegar logo, né? Isso vai ensinando ela que ela tem que fazer uma coisa para receber, fazer uma coisa para receber. Melhora a motivação na atividade, né? Uma vez que às vezes para as fichas usa coisas que a criança gosta, personagem, adesivo, coisas da rotina da criança que ela gosta bastante. Então isso também pode aumentar a motivação e reduz o comportamento problema, como eu falei. Né? Então, na verdade, a ficha vai ser uma ponte para o reforçador final, né? isso. Então, em vez de você entregar o reforçador direto após, né? Eu quero que escove os dentes. Vamos dar um exemplo de rotina, né? Eu quero que escove o dente. A criança tem que escovar o dente. Então, em vez dele escovar o dente uma vez por dia, né? 3 vezes por dia. Em vez de ele escovou a primeira vez, eu entrego o reforçador. Ele escovou a segunda vez, eu entrego o reforçador. Ele escovou a terceira vez, eu entrego o reforçador. Ele vai receber as fichas, vai ter que escovar as 3 vezes para só no final entregar o reforçador. Daqui a pouco, quando a gente terminar aqui, eu pego o que eu tenho aqui em casa para mostrar. Não é aquele que você fez para botar lá no centro, mas é o que eu tenho aqui da Maria, e eu pego só pra gente exemplificar. Mas aí vamos falando dessa parte mais teórica, digamos assim. Né? Então, como a gente já falou, então, para você fazer, né, um esquema de economia de fichas, um quadro de incentivos com a criança, antes de mais nada, você tem que fazer a lista do que é reforçador para a criança. Então, anota tudo que a criança gosta de fazer, gosta de brincar, alimentos, objetos, brinquedos, brincadeiras sensoriais, cócegas, o que ela gosta de fazer, né? O que e ela leva passa para tempo vocês, para fazendo, né? Isso, né? Anota e leva para a equipe, que daí, né, junto aí vocês vão ver, isso tem efeito reforçador, isso não tem, né? Por que não está tendo, em casa tem, vai fazer essa análise. Por isso que é importante o planejamento com a equipe que vocês fazem, junto com a família, né? É muito importante e as famílias acho que têm percebido isso. Pelo menos quando eu estava aí, as famílias estavam valorizando bastante. A segunda parte é tornar essa ficha um reforçador generalizado. Então, foi o que a gente falou no início. Ensinar a criança a usar a ficha. Então, fazer o pareamento. Ficha com item reforçador. Ficha com item reforçador. Aí, ela entendeu com o reforçador? Faz com o outro. Faz com o outro, faz com o outro. Né? Para ela generalizar realmente que a ficha, né, como dinheiro, ela pode trocar por várias coisas do interesse dela. Uma outra coisa que é importante... Quer falar? Eu ia perguntar, mas pode falar, depois eu pergunto. Tá. Uma outra coisa que é importante é avaliar a demanda de acordo com a avaliação do repertório da criança. Então, não adianta eu pedir uma coisa muito difícil, um custo de resposta muito alto para a criança que ela não vai fazer. Então, tem que ser quando vai pensar em construir, tem que ter sempre em mente um objetivo claro, objetivo bem definido. E geralmente esse objetivo tem que ser definido com vocês, que é a equipe da criança, né? Então, para você não exigir uma coisa muito difícil para a criança, ela tem um custo de resposta muito alto para executar, e em vez de você estar ensinando o comportamento, você está tentando, você está extinguindo, você está fazendo ela se comportar para fugir daquilo, né? Então, tem que avaliar muito bem o que vai pedir para a criança fazer. Tem crianças que têm repertórios
se você consegue colocar uma coisa mais ampla, né? Que nem obedecer à mamãe, né? Então, obedecer à mamãe são muitos comportamentos, né? E Com tem certeza. crianças que já têm mais dificuldade e que você precisa dividir realmente o que você está querendo dizer com obedecer à mamãe, tá? Esse é só um exemplo, né? Ó, então vamos retomando aqui. Eu vou anotando tudo. As mães, eu espero que elas também estejam aí anotando, ou depois assiste a live mais tarde que fica salva, que a gente posta pra ir pensando. Então, primeira coisa, você tem que saber o que é reforçador para o seu filho, pensando que você Isso, quer aumentar um comportamento que ele faz. Depois você tem que fazer isso, o ensino do reforço alternativo, né? Pareando a ficha com algo que a criança gosta, né? Depois, você isso, tem que ter um objetivo claro para você ver qual vai ser a função da economia de fichas ou até mesmo do quadro, né? Se vai ser um ensino isso, de um comportamento, a manutenção de um comportamento, melhora de ação e motivação para a criança e previsibilidade, né? Então aí você tem que pensar isso. qual vai ser o objetivo desse quadro. E aí, Aline, eu queria saber, agora para a gente ir avançando, se tem algum pré-requisito, né, a criança ou a família, enfim, tem algum pré-requisito para construir o quadro de incentivo ou a economia de fichas? Não, o pré-requisito é a avaliação. Então, porque você vai construir esse quadro de incentivos ou vai trabalhar com a economia de fichas de acordo com a avaliação que você vai fazer da criança, né? Então, vai depender. Mas Então, às assim, vezes, quando você está ensinando, né, a criança tem muitas dificuldades, né? Talvez você coloque só uma ficha para ela começar a entender, né? Que ela tem que esperar, que ela vai ter acesso ao reforçador, e isso ir aumentando a probabilidade do comportamento dela acontecer novamente, né? Então, quando fala, tem pré-requisito? Não, você tem que fazer com base na avaliação do repertório da criança, né? então, que nem uma E mãe uma outra perguntou, quando eu sei que o meu filho está pronto? Então, você tem que ver e discutir com a equipe, né? Você, a família isso, e a equipe discutir qual que é a melhor alternativa e estratégia. isso, né? Porque a gente vê bastante na internet, né? Aqueles quadros de incentivo grandes, né? Com um monte de né? Sei lá, estrelinha para colar e um monte de comportamentos para a criança fazer, né? Dependendo da criança, esse não é o ideal de você fazer, né? Então, por isso que tem que ser, a criança tem que ser avaliada, os objetivos têm que ser definidos. Às vezes é uma resposta muito simples que você vai pedir para a criança para começar a usar a economia de fichas, né? Para que o comportamento não se torne muito custoso, né, para a criança executar, e em vez de você reforçar, você vai estar extinguindo, fazendo ela fugir da demanda, né? E é importante pensar também, junto com vocês, com a equipe, avaliar qual vai ser o critério de reforço e se ela vai precisar de ajuda ou não. Porque se você for pensar, estou ensinando um comportamento, às vezes ela precisa começar com algumas hierarquias de dicas. Então, por exemplo, contato visual. Eu vou precisar levar o objeto na altura do meu olho, ou eu vou precisar tocar na criança, né? Então, eu vou reforçar esse comportamento. Como que está o processo de ensino dela? Então, tem que ser avaliado tudo isso para eu saber o que eu vou reforçar, para não reforçar respostas Pois. que não devem ser reforçadas, né? Sim. E aí, com base nisso, você vai aumentando, né, nas avaliações, nas reavaliações da criança, você vai aumentando gradualmente as exigências. Então, ela já está olhando com ajuda, então eu vou tirar essa ajuda e vou reforçar depois só quando ela fizer com menos ajuda, né? Então, isso é bem interessante, mas ele tem que ser bem planejado, senão Planejar. Isso que eu ia falar, não não vai dar adianta certo. comprar na internet e achar que vai dar certo, porque senão não vai. Outra coisa que Isso, perguntaram é a questão da idade. Com que idade? Qual que é a melhor idade? Não é a avaliação a partir da idade, como a Aline disse, vai ser a partir da avaliação da família com a equipe para qual a melhor estratégia de ensino para a criança. Ele isso. funciona Das também para as habilidades. crianças verbais e não verbais. E aí a gente, no final, a gente vai dar alguns exemplos. Que eu falei, eu vou pegar o
que eu tenho aqui da minha filha, que é para rotina, e a Aline tem um exemplo que para mim foi bem marcante, eu sei para ela, que era uma criança mais velha, que a gente tinha muita dificuldade, e ela conseguiu utilizar a economia de fichas para sentar e esperar. Isso, Então né? vamos lá. E como então eu construo o quadro? Então, o quadro você vai pensar em construir, né? Então, o que você vai usar de ficha, né? O importante é ter um material resistente, durável, né? Que você vai usar várias vezes com a criança. E você pode colocar adesivos, figurinhas, né? Coisas do interesse da criança, personagens, né? Que chamem a atenção da criança, né? Eu lembro quando eu fazia aí com as crianças, eles gostavam, porque tinha o velcro, então colocar no velcro é, era interessante para eles. Então eu metia o comportamento, aí gostava de colocar no velcro, aí tinha o olhinho da carinha, tinha que colocar o olhinho para cima, né? Então usa coisas que eles gostam, né? Então, se é uma criança que tem um pouco mais de dificuldade para pegar, faz um pouco maior. Se é uma criança que já tem menos dificuldade, pode fazer um pouco menor, né? Isso vai depender de criança para criança, e essa construção é sempre individualizada, né? E como eu falei antes, né? Quando você vai pensar em construir, você tem que pensar no que essa criança precisa aprender. Então, bem objetivamente, eu quero que ela faça tal coisa. Que critério que eu vou usar para reforçar? Qual é o custo de resposta? Ela consegue fazer quantas vezes para ter acesso ao reforçador? Porque a ideia é que, aos poucos, essas fichas sejam substituídas pelas consequências naturais. Então, que ela se comporte pelo reforço social, pela consequência da atividade em si, não para ficar fazendo as fichas, né? Isso. Então, essa construção vai depender da avaliação, né, dos objetivos, e use coisas que a criança gosta para fazer o reforço, né? A ficha, Então, né? muito bem. Vou só então retomar para quem está chegando agora. Vamos lá. Então, primeira coisa que você tem que saber é o que é reforçador para o seu filho. Então, o reforçador ele pode ser, tem palavras que usa, né? Pode ser motivador, algo que incentive, o que seu filho gosta, o que ele passa tempo. Não pode ser uma única coisa, tem que ser várias. E ele tem que aumentar a probabilidade do comportamento que você deseja que a sua criança tenha aumentar. Depois, a gente tem que fazer o ensino do reforço alternativo, pareando a ficha com um item, né, esses itens que são reforçadores para o seu filho. Depois, com a avaliação da família e da equipe, ver qual que vai ser a função desse quadro de incentivo, quadro de reforço ou economia de ficha. Se vai ser ensinar um comportamento, se vai ser a manutenção de um comportamento, se vai ser melhorar a ação e a motivação da criança, dando mais previsibilidade para ela nas atividades. Então, aí você vai junto com a equipe discutir, ver qual que vai ser o foco o objetivo do quadro. E por último, para construir o quadro, você tem que também, lógico, fazer a avaliação da criança para ver, a partir do objetivo, né, qual vai ser o material que você vai fazer, qual que vai ser a forma que vai ser colocada, quantas vezes você vai pedir para a criança fazer para depois entregar o reforço, então quantas fichas ela vai precisar ter para depois ter o reforço. E também quantos, eu acho, né, Aline, quantos comportamentos vão ter nesse quadro ou na economia de fichas, né? Se vai ser um só ou se vão ser vários. Sim, né? E se esses vários, quantos ela consegue atender, né, de uma forma mais ampla, que nem eu falei, obedecer a mamãe, né? Então tem que ser tem que estar bem claro para a criança, senão ela não vai entender e não vai fazer. E daí o quadro vai fracassar, né? Aí não vai dar certo. Então é importante, é o que eu acho, né? É o que trabalhando aí com vocês eu via a importância da avaliação, né? E do planejamento, né? Porque se a avaliação tá falha e se o planejamento com a família também não tá claro, né? A criança não vai aprender, né? Seja usando a economia de fichas ou outras formas de ensino, né? Então tem que estar bem claro isso. O que a gente quer pedir para, o que a gente quer da criança, o que a gente quer aumentar de comportamento bom
e diminuir de comportamento inadequado, né? Tudo bem. Agora eu queria que você desse o exemplo, enquanto eu vou pegar o que eu tenho aqui, o exemplo que você fez, que era de um único comportamento e como você fez. O da Ah, economia tá. de ficha, ou dos corações, como você usava. Eu já Ah, venho, tá bom, um minuto, já volto. tá bom. Então, eu construí a ficha, né? As fichinhas, né? Para a criança ir colocando de acordo com as demandas. Então, eu usava durante as intervenções com as crianças. Então, por exemplo, eu queria pedir imitação, que a criança realizava, eu entregava uma fichinha. Aí ela colocava no velcro. Então, estava bem claro aonde ela tinha que colocar. E aí, até que eu falei que a criança gostava de colar no velcro, né? Era interessante para ela. E ela conseguia esperar para ter acesso ao reforçador. Então, nesse caso, eu consegui reduzir um pouco de comportamento problema, que ele tinha muitas dificuldades de esperar para ter acesso ao brinquedo, no caso, e eu não conseguia trabalhar uma habilidade importante, que no caso era a imitação. Então, cada fichinha, e daí foi feito de acordo com a avaliação da criança, não adiantava eu pedir uma demanda muito grande para ela, uma sequência muito grande de comportamentos, senão ela não iria engajar, né? E é importante até pensar também, na hora de construir, a idade da criança, né? Porque tem comportamentos que não adianta você pedir muito, porque dependendo da idade, também não é adequado, né? Então, é construir de acordo com a avaliação, a idade da criança. E aí você Pegou, da começou Maria? com. Peguei. Você começou com poucas vezes e depois você foi pedindo Isso. mais, né? Então você Aí, começou pedindo para fazer uma isso. vez e até chegou a lembrar, eram 6, né? Isso, né? Aí comecei ensinando a criança a usar a ficha, lógico, né? Para ela entender que a ficha tinha acesso ao reforço. Eu comecei, né, com uma ficha para ter acesso ao reforço e fui aumentando gradativamente. Se eu não me engano, era 5 ou 6, né? Eram Fichinhas que 6. tinham, né? Então, eu usei esse até depois, então aqui vocês vão ver tem várias coisas, mas enfim, eu comecei a mesma coisa com a Aline, eu peguei até esse que a Aline construiu, que era de coraçãozinho de velcro, depois a gente posta a foto. E aí eu comecei a fazer a mesma coisa, ensinar para ela que quando ela fazia algo que a gente pedia, que era solicitado, e o que eu vou falar é de rotina, né? Então, é da questão de ensino de rotinas do dia a dia, não especificamente de uma habilidade. E então aí eu pedia para ela e entregava a ficha. Depois disso, eu comecei a pedir para ela fazer 6, né? E depois eu entregava o que ela queria. Então, 6 fichas, o reforço. Para depois vir para esse super quadro, né? Então eu começava com 6 coisas, né? Então eu comecei fazendo só de segunda-feira. Então ela preenchia os corações e no final do dia eu entregava o reforço. Aí fiquei fazendo 3 dias isso, né? Só pelo dia. Aí depois eu pedia para ela fazer 2 dias, né? Então ela tinha que preencher 2 dias para depois ter o reforço. Aí depois 3 dias, depois 4 até a semana inteira, né? Então aqui tem escovar os dentes, você pode colocar o que quiser. A gente já fez quer escovar o dente, tomar banho, ir para a escola, né? Enfim, então o que vai ter aqui não importa, né? Lógico que você vai ter que pensar Sim, sempre com a equipe a questão da quantidade, quantos comportamentos vão ter, enfim, mas esse daqui é sim, um de rotinas do dia a dia. E aí, né? no caso, né, obviamente, depende da criança, você que nem perguntou qual que seria o reforço, depende da criança, né? Esse daqui que eu fiz com a minha filha, o reforço era eu dar uma quantidade para ela de dinheiro, né? Eu dava R$ 5 para ela, ela não tem noção, mas assim, a gente ia até um lugar e aí ela escolhia o que ela queria, adesivos normalmente, era isso que ela gosta, adesivos e massinha. Então aí a gente dava por isso. Mas a gente já fez Né? com crianças que depois ele gostava muito de peixe. Então aí a família tinha que ter um comprometimento de ir ao aquário, né? Tinha uma outra Né? família que ele gostava de É, bolinho, então no final de semana ele ia comer bolinho, então vai variando, né? né? É importante que quando você planejar, né? Porque não adianta falar, vou fazer, né? E sem um planejamento. Então você tem que se organizar. Porque se você está falando, né? Você está deixando claro para a criança que ela vai ter acesso
a determinado reforçador X, esse reforçador X, ele tem que estar acessível e disponível, né? Então, por isso que tem que ser bem planejado. Agora, se você acha que vai ser difícil, né? Então, veja, de acordo com a avaliação de preferências da criança, né? Qual outro, e sinalize para a criança que ela vai se comportar para ter acesso àquele. E, claro, pensando na questão da saciação e da privação. Então, eu falei antes da pizza, do chocolate, né? Não adianta ela ficar o dia todo, o dia com acesso àquele item, e depois você vai usar para economia de fichas, para o quadro de incentivos, e não vai funcionar, porque ela está saciada daquele item, né? Então, gente, Isso é assim, eu muito queria falar importante. assim, não adianta você começar com tudo isso com a criança, porque senão vai ser frustrante para ela e para você e não vai dar certo. Então, você tem que Não vai dar começar certo. primeiro com o pareamento, reforço, ficha, para depois você ensinar o que é no dia, depois 2 dias, tem que ser aos poucos, né? Não adianta você chegar com um quadro e vamos fazer. Esse daqui só para, tipo, ele é um papel plastificado e aqui são adesivos que tira e cola, né? Então eu posso sempre manter ele. Né? Então não adianta você começar com tudo isso. Né? Pode fazer com velcro. Teve uma mãe que Velcro. fez com aqueles quadros de fotos que põe o imã, né? Vai depender, né, da sua criatividade, dos seus recursos, né, para fazer essa construção. Eu já vi até quadro de incentivo que é no próprio celular, né? Porque tem muita criança que gosta, Né? então, né, ele fica o quadro no celular e você vai colocando as carinhas, né, os sticks aí no próprio celular. Então, acho que o mais importante da questão do uso do quadro da economia de fichas é a questão do planejamento. Do né? planejamento para que não encontre o fracasso, né? Aí a gente acaba afirmando o que muitas pessoas falam, né? Ah, mas não funciona, né? Mas por que será que não funciona, né? Foi planejado adequadamente? O que você está pedindo para a criança, né? Tem que ser planejado, não tem jeito, né? Senão vai encontrar o fracasso. Porque se a criança, às vezes, exige, por exemplo, que logo de início a criança preencha todos esse quadro, para ela vai ser muito difícil entender e vai ser frustrante para ela, e o comportamento dela, por exemplo, que nem que eu peço escovar os dentes, ele não vai ser reforçado, né? Então ela não vai acabar sendo frustrante para ela, para você, e acaba que a gente acaba desistindo, né? Então, em vez de, como a Aline falou, que o foco, né, o objetivo do quadro de incentivos e da economia de fichas é aumentar o comportamento que é desejado. Então, se ele não é bem planejado, bem feito, bem construído, com a equipe e com a família, ele, na verdade, não vai aumentar, como ele falou, vai diminuir o comportamento, né? Sim, né? E aumenta os comportamentos problema, né? Com certeza, né? Então, assim, o que eu ia falar, né, para todo mundo é quem quiser, tiver interesse, quiser discutir com a equipe, manda mensagem no nosso WhatsApp. Vou pedir novamente para a Paty e para a Andrea colocar o número do nosso WhatsApp, manda mensagem. A gente tá fazendo plantão online. A gente, no caso, elas, eu não tô. Tá fazendo plantão online, então tá tentando dar esse suporte nesse momento de pandemia via WhatsApp. A live vai ficar salva tanto no Instagram, a gente também está começando a colocar no YouTube, então para depois ver com mais calma, pausa, volta. E aí também queria também pedir para quem as crianças que são atendidas pelo CIPTE também mandar um oi no WhatsApp falando eu assisti a live, para que a gente possa estar registrando a produção dessa live, né, do atendimento. E eu acho que a gente pode retomar os 4 pontos que você falou, só para quem de repente chegou agora, não acompanhou, e depois a gente já vai finalizando, pode ser? Tá bom. Então vamos lá. Primeira coisa é saber o que é reforçador para o seu filho. Isso. Faça uma lista e leva para a equipe testar se realmente está sendo reforçador ou não. Então, façam as listas. Façam as listas de tudo. Segundo, ensino do reforço alternativo. Então, pareando o que é reforçador com a ficha. Isso. Aí depois que fez, o brinquedo X é reforçador. Então, eu vou ensinar ele a usar a ficha. Então, vou parear ficha com esse brinquedo reforçador, para que ele comece a entender
que a ficha ele consegue trocar para coisas interessantes para ele, né? E faz com um brinquedo, com outro, com outro, com outro. Depois é saber qual que vai ser o objetivo do quadro ou da economia de ficha. Se vai ser ensino de comportamento, manutenção de um comportamento desejado, melhorar a ação e motivação da criança, né, com a previsibilidade. Então, junto com a equipe e com a família. Isso. Os objetivos claros, né? Definir de acordo com a avaliação da criança e também se ela vai precisar de ajuda, né? Qual vai ser o critério de reforço, né? O que ela vai precisar fazer efetivamente para receber a ficha, né? Para você não reforçar comportamento inadequado, né? Então, lembra das ajudas aí dos treinos que vocês fazem com as crianças, vocês falam, vai, pega na mão, não, leva o brinquedo, né? Então, lembra dessas ajudas para saber o que você vai reforçar para a criança, de acordo com a avaliação. E aí, por último, então, é a mão na massa construir a ficha da melhor forma, né? E a partir da avaliação feita com a equipe e com a família. Exatamente. E daí, qualquer problema, né? Não esqueçam de falar com a equipe para que elas consigam avaliar funcionalmente o que está acontecendo, por que não está atingindo os objetivos, né? Para que elas dão uma luz, né? No que você está fazendo, né? O que você pode mudar para que tenha sucesso esse procedimento. Então, gente, é isso. Aí o quadro de incentivo e a economia de fichas, ela vem como ajuda, né? Pistas visuais, né? Para a questão de aumentar o ensino de habilidades. Queria agradecer muito todo mundo primeiro que está participando. Foram uma média de 24, 25 pessoas, o que pra gente é bastante. Então, muito obrigada, Aline. Foi muito legal. Eu acho que foi bem esclarecedor. Várias mães aqui tô vendo assim rapidinho falando que está esclarecendo. Quero agradecer a Andréia e a Patrícia também por ajudar aí respondendo os comentários. Então, a gente não precisa ficar se preocupando em responder. Elas já vão dando esse suporte. Olha. E não esquecer de mandar, gente, quem tá... Isso, é uma equipe. E a família faz parte, porque ela tá aqui, né? Todo mundo assistindo. Então, quem faz uma parte da equipe, né? As famílias do Cipiteia, transdisciplinar, muito bem. Manda pra gente um oi no WhatsApp pra gente fazer o registro da produção, tá? A Paty me lembrou antes, então não posso esquecer disso. Muito obrigada, Aline. E agora a gente vai encerrando aqui a live. Muito obrigada. Um abraço para as famílias que assistiram, né? As que não puderam assistir agora, que vão assistir depois também. E sucesso aí nas intervenções com as crianças. A gente está com um momento difícil, né? De pandemia, mas vai dar tudo certo. Um beijo. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau.